Olá pessoal, estou eu aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, editora Autografia, primeiro e segundo volume, e vem aí o terceiro volume, né? Estou de óculos agora. Vim aqui responder o comentário aí com a pergunta do irmão Marcos, e eu orientei a ele, comentário não, a pergunta dele, né? O irmão Marcos é um novo convertido, que está indo a uma igreja pentecostal. E ele comentou comigo, a gente tivemos juntos, né, a respeito de um versículo que ele leu na Bíblia. E ele, como novo convertido, ele ficou meio assim entre o muro, né? E eu orientei ele, aconselhei ele continuar indo ao templo feito por mãos humanas, né? Justamente por causa disso que eu vou estar comentando com você agora. Ele encontrou um versículo que está aqui, eu vou ler aqui agora, que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quer dizer, o apóstolo Paulo ele estava deixando claro que esse corpo, né, o corpo físico, é o templo do Espírito Santo. Significa a igreja é essa daqui. E Paulo está deixando claro que nós não somos o corpo físico. Nós somos o corpo espiritual. Esse corpo físico é o templo do Espírito Santo. Foi criado por Deus. Quer dizer, a igreja que o Espírito Santo habita. Na verdade, nós somos o Espírito, que estamos aqui aprendendo uns com os outros. Então, Paulo deixa claro que esse Espírito que habita nesse corpo físico, o Espírito que habita no corpo físico, é o Espírito de Deus que nós somos de Deus, irmãos. Nós somos o Espírito de Deus. Será que você não parou para analisar isso, não? Poucas pessoas não entenderam que todos nós somos Espírito, nós somos filhos de quem? Quem é o nosso Pai? Deus. E nosso Pai é o quê, pessoal? É físico? Nosso Pai é carne? Para pensar agora. Nosso Pai é Espírito. E nós somos Espírito. Somos filhos do nosso Pai, que é o Criador. Nós somos criação dele. Ele não ia criar homem físico para que desse prazer a ele. O homem físico, que é o corpo físico, é a igreja, é o templo, que foi criado para que nós viéssemos habitar nesse templo e passássemos esse período na terra. Uns ficam pouco tempo, outros nem vêm. Para que isso tudo fosse o quê? Um aprendizado. Mas a igreja feita por mãos humanas é onde diz, aqui já em Atos, capítulo, versículo 24, Atos 17, capítulo 24, no Novo Testamento. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, olha o que Pedro, se eu não me engano, Atos foi Pedro que escreveu. Se eu não me engano, foi Pedro. Que a Igreja Católica fala Papa Pedro, né? Foi o primeiro Papa. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, que é uma outra contradição também, que a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa, mas Pedro tinha família. E Papa não pode ter filhos, não pode ter sogra, sogro, mas tudo bem, isso é um outro assunto. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Pedro fala, segundo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Pedro não habita em templo, está bem claro, pessoal. Deus não habita em igrejas.
Aí esse irmão Marco, ele lê, me perguntou, Pastor Douglas, eu queria entender isso, Pastor Douglas. Se Deus não habita em tempo, o que eu estou fazendo lá dentro? Aí eu falei para ele, realmente, agora você é novo convertido, é novo na igreja, eu vou te explicar. Nós não somos o corpo físico, nós somos espírito, o corpo espiritual. Paulo fala isso, né? 1 Coríntios 15, 44. Nós somos um corpo espiritual que habitamos num corpo físico. Esse corpo físico é o templo do Espírito. Nós somos esse Espírito. E nós habitamos nesse corpo e viemos para a Terra, costumo falar para o projeto Terra, planeta Terra, para a oficina Terra, para o laboratório Terra, para a escola Terra, para a faculdade Terra, para que aqui a gente possa aprender o que é amar, o que é perdoar, o que é ser humilde, aprender também com o egoísmo. Não, se um dia eu for egoísta, não vou ser mais. Aprender com a soberba, se um dia eu fui soberbo, não vou ser mais. Então nós estamos aqui para aprender e se melhorar dia após dia, se aperfeiçoar dia após dia, para que possamos sair daqui e viver nas moradas celestiais com nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. Não devemos murmurar, devemos estar sempre buscando uma dimensão de pensamento maior, que uns dão o nome de quinta dimensão, pensamento de entendimento, que entendi, tenho que ser feliz e lutar cada dia mais pela felicidade dos outros também, ajudar mais o próximo. Então, por que existe, então, a igreja física? Eu falei para ele. Jesus não fundou a igreja. Ele poderia, não poderia? Porque ele já sabia o que ia dar lá na frente. Mas Pedro, com a boa intenção e o bom propósito de mostrar aos irmãos, às irmãs, todos da época, que poderia se construir um templo para que eles adorassem a Deus num lugar fixo, para não pegar chuva, e existem vários critérios para que se unissem, e ali havia tudo em comum, está lá em Atos 2:42, né, eu contando para ele, já contei isso para vários, estou contando para você agora, que desse tudo certo, e dava tudo certo, e havia tudo em comum, e Deus acrescentava, a Bíblia diz, a todos, dia após dia. Eram felizes verdadeiramente. Era uma alegria contagiante. Que hoje não se vê mais essa igreja. Se existia uma em 1.000.000. E nem se comenta. Como não se comenta, não deve existir, né? Senão ela estaria cheia. Então não existe mais essa igreja praticamente. Algumas até que tentam chegar próximo. Porque é muito difícil em comum, você manter em comum uma coisa entre irmãos. É muito difícil você ver um pastor hoje que vai chegar, eu comentando com ele, e até com você, que vai chegar, tem um membro da igreja aqui, a irmãzinha ali, que está há tantos anos na igreja, está passando um aperto agora, que atrasou o pagamento do Estado, vamos botar a vida real agora. E ela está prestes a perder a casa dela lá, tem que pagar a prestação. Então dificilmente você vai ver um pastor que pegue o dízimo na igreja, reúna a igreja e fala, irmãos, vamos ajudar a pagar o financiamento da casa da irmã Maria. Dificilmente você vai ver algum irmão ou alguma irmã que está passando uma dificuldade, por exemplo, houve um temporal e derrubou a casa do fulano do ciclano. Dificilmente você vai ver aquela igreja ou aquele irmão ou aquela irmã que se reúnam todos, e hoje o pagamento do pastor, por exemplo, é 30 mil, tem pastor aí que ganha 30 mil, tem pastor aí que ganha 50 mil, tem pastor que ganha 100 mil reais por mês, que ele vai abrir mão do salário dele, que ele paga a casa de praia, ele tem 3 carros na garagem, para ajudar aquela senhorinha, né, que está na igreja, passando dificuldade, e às vezes é cega, não entende.
Então Jesus, já sabendo disso tudo, como primogênito, nosso irmão é o primogênito, mas é filho também. Só que é um filho mais evoluído. Então Jesus falou, já estou vendo lá na frente. Porque ele já via naquela época aí, ó. Mateus 23, você vai lá, lê o Evangelho de Mateus 23, Jesus arrebenta os líderes cristãos, religiosos, tudo. Quando eu falo, não falo só da igreja evangélica não, tá? Estou falando de um modo geral, sinagogas, templos, casas, tudo. Muitas lideranças religiosas que, em primeiro lugar, Deus não criou religião, foi o homem. Jesus veio trazer essa mensagem de liberdade, de amor e de paz. E isso eu sinto a presença tremenda de Deus aqui agora. Estou me arrepiando todo da presença dele. Ele está se agradando de falar a verdade, mas de uma forma educada. Tá? Então eu falei para o Marco, você está começando, vai lá, tu está aprendendo agora. Agora, falei para ele, se você quiser ir mais a fundo da verdade, desde então eu já vou te dizer uma coisa. Falei para ele, você não vai ficar na igreja. Porque eu estou vendo que você está buscando a fundo. Para o tempo que você tem de igreja, você não vai ficar muito tempo. Aí ele, pastor, verdade, pastor. Eu falei, rapaz, tu conversa coisas comigo, que tem pessoas, eu que tenho mais de 30 anos de evangelho, conheço pessoas que estão lá dentro, que estão engateando, com mais de 10 anos, ainda estão engateando. Você não tem nem um ano praticamente, ou 2 anos, você já está decolando. Você vai ser igual a Jesus. E eu sigo os passos de Jesus. Você vai ser livre. Você vai ler a Bíblia, vai ler outros livros também, de líderes religiosos, até de outras religiões, para entender que isso daqui é só uma passagem, isso aqui é uma escola, e que você tem que simplesmente manter o principal na sua vida, que é amar a Deus e o próximo. E procurar ajudar aqueles que ainda estão presos à religião, estão num pensamento preso aos dogmas do mundo, não entenderam, isso aqui é uma escola, que tem que viver a vida, que tem que amar a Deus e o próximo, que tem que continuar a vida. E eu queria finalizar aqui com os versículos, né, do blog do Alberto Ribeiro. Tem vários blogs que falam do assunto que eu estou falando, tá? E todos os dias no templo e nas casas, Atos 5:42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, o templo é porque Pedro teve um bom propósito, começou com uma boa missão que não continuaram. Se segundo a Igreja Católica Pedro foi o primeiro Papa, então a primeira igreja é o Vaticano. Né? E considerando, e você vê que se mudou tudo. Pedro, quando começou a igreja, não tinha imagens, não tinha nada. A Bíblia não relata. Muito pelo contrário, a Bíblia, em todo tempo, ela é contra imagens. Né? Mas vamos considerar as pessoas que acreditam e respeitar. Vamos respeitar, né? E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Quer dizer, na casa de Maria, né, mãe de João, eles estavam reunidos ali como igreja. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, né, que no caso foi Pedro, e depois partiram, Atos 16:40. Romanos 14. Romanos 16:14. Saudai, é Paulo falando, saudai. Não, Romanos não sabem se foi Paulo ou não, imagino que fosse ele. Saudai a Síncrito, a Fregonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas
e aos irmãos que se reúnem com ele em sua casa. Quer dizer, a igreja, se a gente se reunir aqui na praça, ou se reunir na minha casa aqui, como já teve culto, e tem, toda terça eu faço culto com a minha esposa, nós somos a igreja. Nós sentimos profundamente a presença de Deus aqui. Da mesma forma, e às vezes até mais eficaz do que dentro de um templo feito por mãos humanas. Tá? Vamos a Filipenses. Tem outros aqui também, romanos, mas vamos a Filipenses. Todos os santos vos saudam, mas principalmente os que se reúnem na casa de César. Filipenses 4:22, né? Como nada que útil seja, deixe de vos anunciar e ensinar ao público e pelas casas. Atos 20:20. Aqui já é um pedido, né? Não é uma ordem, é um pedido de Pedro aos demais apóstolos, discípulos novos, apóstolos, membros que participavam das reuniões, para que anuncie o que eles viram, quem é Jesus, os evangelhos de Jesus, em todos os lugares publicamente. Então você vê que a igreja somos nós. E quando nós se reunimos, nós estamos o quê? Em comunhão. Então eu falei para ele, irmão Marcos, então é importante você estar em comunhão. Não fique sozinho, isolado. É isso que Jesus quis dar a entender isso. Não ficar isolado só para você. Mas se reunir nas praças, no templo feito por mãos humanas, na casa. Então não tem um lugar específico, porque nós somos a igreja. Mas temos que estar em comunhão. Por isso Deus permitiu que existissem outros templos, mas sempre com um bom propósito, nunca fugindo. Mas são poucos hoje que mantêm um bom propósito. Mas isso já está caindo, como já comentei em outro vídeo. Já existem lugares e países onde igrejas, templos feitos por mãos humanas viraram museu, porque perderam o sentido e Deus permitiu. Viraram museu, viraram shoppings e muitas outras vai continuar acontecendo isso. Existem lugares que estão voltando a se reunir nos lares e já decidiram não construir mais igrejas feitas por mãos humanas. Reúne lá na casa, eu vou reunir na casa da irmã tal. Toda quarta-feira a gente vai para lá, não, a outra quarta já na casa do irmão tal. Não tem um lugar fixo e ali todos se reúnem, uns dividem com outros as dificuldades. O irmão está precisando de gás, outro não tem dinheiro para pagar a luz, então vamos se reunir aqui, juntar um dinheiro, vamos pagar a luz do irmão. É assim que funciona, havia tudo em comum. Tá aí, que Deus abençoe vocês aí, a resposta do irmão Marcos, e a vida, ela continua, pessoal. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Shalom Adonai.